Bom, sobre essa questão agora que a gente mostrou, né, do Brasil Paralelo, vocês querem que eu vá para esse tema ou que eu volte para o outro? A do Brasil Paralelo estarem tirando... Ô Guguinha, é tudo a mesma coisa, é censura, coisa. Querido. Mas não tem muita diferença, não. Sobre as falas que estão sendo ditas, gente, sobre você associar um candidato a algum tipo de crime que ele não cometeu, faz parte do jogo você entrar com pedido de direito de resposta. Eu até falei isso ontem. O que é estranho é você já colocar uma ponderação de não fale de novo de determinado tema, até porque não tem como você repetir um determinado tema. Cada comentarista vai comentar de um jeito. Isso está sendo usado contra o TSE. Agora, não é uma questão unicamente contra um único veículo. Está acontecendo esse tipo de ponderação contra todos. Essa história do Brasil Paralelo, por exemplo, o que está sendo considerado pelo TSE é que eles usaram da internet, das redes sociais, para fazer propaganda deste documentário que iria ao ar agora, há uma semana da eleição, e no material vinculado na propaganda, dá para ver que há temas que, segundo o TSE, estão fora de contexto. Vão ser, portanto, produzidos no documentário de maneira a desinformar e não a informar. O estranho é que o documentário não saiu. Eu acho estranho você avaliar já algo que ainda você não viu por completo. Que você ainda não viu por completo. Você querer usar o trailer. Você querer usar o trailer. Eu estou explicando. Se você não consegue entender, como você não quis entender o que eu falei, você segura a tua onda. Eu estou explicando a decisão do TSE. É um estado de loucura. O TSE decidiu em cima dos trailers. Eu estou dizendo... Tô louco. Você não está me ouvindo. É minha vez de falar. Vocês vão deixar eu falar e vai ficar me cortando. Corta o microfone dele. Por favor, eu tô te dando um toque. Corta o microfone dele. Corta o microfone dele. O que eu acho estranho é o TSE ir para cima, e é o que a Carmen Lúcia deixa nítido na decisão dela. Apesar dela concordar com a decisão do TSE, do relator, ela diz que isso é o limite entre o veneno e não. Só que mesmo assim, ela vai acreditar no bom senso do relator, que a partir do que foi previamente divulgado, acha que deve se segurar por uma semana este documentário, com receio de que ele vá, de fato, a partir de um pré-julgamento que ele fez só de trailer, disseminar desinformação. Então é claro que é muito delicado você tomar uma decisão dessa. É por isso que a Carmen Lúcia compara com veneno. Isso é o limite de até onde você pode ir. Poxa, você não viu ainda inteiro. Mesmo assim, com base em projeções do que foi dito e da ligação, enfim, que existe entre o Brasil Paralelo e a direita, você pressupor, isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar muita treta. Muito bem, sendo extremamente lúcido e honesto aqui, principalmente respeitoso com a ministra Carmen Lúcia, a ministra mentiu, na sua opinião, porque ela se disse contra a censura, mas ao mesmo tempo concordou com a medida. Não existe meio termo nessa história. Se você é contra a censura, você é contra essa medida. Olha, o Monark, ele está muito espantado aí com o momento que a gente está vivendo, e eu entendo, ele tem um ponto de vista dele. Agora, essas coisas, gente, elas estão dentro da lei eleitoral. Esse tipo de regra mais rígida, ela só vai valer durante esse período. Isso acontece já há 3 eleições. A gente tem diversas regras que, de fato, cerceiam, em parte, o trabalho da imprensa e podem depois fazer com que gerem esse tipo de situação, onde conteúdo acaba até sendo removido ou alguém acaba sendo impedido de, por exemplo, participar de uma entrevista. Em 2018, por exemplo, o Lula ia ser entrevistado e o Partido Novo entrou com um pedido exatamente na Justiça Eleitoral, se aproveitando das regras eleitorais que existem até hoje. Estava preso, ele tinha sido preso, tinha acabado de ser preso. E aí o Partido Novo entrou, e o Partido Novo entrou dizendo que uma pessoa que tinha sido condenada não poderia tumultuar o processo eleitoral, então não poderia dar a entrevista. Ou seja, ele já presumiu, portanto, o que seria dito pelo Lula, e a Justiça concordou
presumiu também que ele falaria sobre temas da eleição que poderiam tumultuar a eleição e impediu o Lula de ser entrevistado. Isso aconteceu. E, enfim, teve gente do PT, também. Teve gente do PT que exatamente fez esse discurso e faz até hoje. Censura, eu acho, acho que dá para você fazer essa leitura de fato. Mas o que eu quero dizer é que durante a regra eleitoral, eles têm esse poder maior. Isso não vai permanecer depois. E esse poder não é usado só contra um lado. Esse poder é usado contra todos os lados. Aí a gente tem o TSE mandando proibir relacionar o Bolsonaro, e eu achei correto, inclusive, a canibalismo, ou, do jeito que fizeram, óbvio que estava descontextualizado, ou relacionar ele a ser pedófilo. Isso tudo eu também não poderia dizer na Jovem Pan. Eu não posso dizer isso. Mas disse, porque eu não sou Eu não disse, eu estou dizendo que é errado isso. Estou dizendo que é. Você não está ouvindo o que eu estou dizendo? Você está surdo. Você está surdo. Meu comentário é que é errado dizer isso. Eu disse naquele dia que eu não via ele e que eu entendia as pessoas fazerem a leitura e que, no meu ponto de vista, era certa a decisão. Pode chamar o VAR. Então, é óbvio. VAR é no 3 em 1, querido. Respeita o Serrão, hein? Serrão é que faz o VAR. Então, gente, tem decisões para os dois lados, não é só para um lado. Mas, e algumas decisões a gente pode debater, como você está debatendo, a censura ao Lula, ou a censura a um documentário que sequer foi exposto lançado, e que querem tirar com base numa suposição que até você fez, Monarca. Guga, eu quero te fazer uma pergunta, querido. Bom dia. Você é a favor, então, de que tirassem por exemplo, tiraram a possibilidade da gente assistir o documentário que foi feito da história do Bolsonaro? Não, que bom que você não fez essa pergunta. Não acho correto. Eu acho, inclusive, que é um tiro no pé. O que eu acho que o tribunal deveria fazer... Por que você acha que é um tiro no pé? Então, porque é um tiro no pé, porque isso acaba fazendo com que o próprio tribunal fique no foco do debate. A gente está saindo do debate da política para fazer com que uma espécie de debate secundário se torne o principal, que é essa questão do TSE. A gente está perdendo muito tempo com o TSE e o TSE está sendo usado... Não é secundário, Guga. Não, era para ser. De fato, não virou. Está virando um debate muito grande. Mas era para ser. A gente que liberdade de expressão é fundamental. Não dá para a gente perder ela. Secundário. Por favor, eu não estou dizendo que liberdade de expressão é secundário. Estou dizendo a gente ter que debater decisões do TSE não era para ser um foco de uma campanha. A campanha tinha que estar debatendo fome, tinha que estar debatendo proposta de presidente, tinha que estar debatendo outros temas, e a gente realmente está indo para um tema que é quem controla as regras da eleição. Isso, nesse ponto de vista, é secundário. Okay. Só para fechar, Guga, vamos lá. Eu estou até me perdendo, tanta gente tentando falar ao mesmo tempo. Mas, Monark, acho que a pergunta que me foi feita pelo Felipe, acho que o correto era você aguardar, porque de fato a lei ela proíbe, o artigo 9 da lei eleitoral diz que a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive vinculado por terceiros, pressupõe que o candidato tenha verificado que aquela informação está correta. Eles vão em cima disso para dizer que vai ser uma propaganda pró-Bolsonaro. Até o Monark fala, estão querendo retirar o que é a favor do Bolsonaro. Até ele pressupõe que vai ser favorável ao Bolsonaro, mas a gente não sabe. O correto é a gente esperar ao ar e a gente avaliar. E aí a Justiça Eleitoral, realmente notando que há informação que está sendo julgada como mentirosa e que durante o processo eleitoral pode tumultuar, se ele notar depois, em colegiado, discutir isso e chegar a uma decisão, é uma coisa. Agora, você simplesmente, antes de sair, fazer isso, vira um tiro no pé, porque o próprio TSE vira alvo de críticas e passa a ser o foco do debate. Monark. Deixa eu comentar, uma coisa que você falou está prevista na lei essas paradas, lá na lei do TSE. Então, o que a gente tem no Brasil é muito mais grave ainda. A gente tem censura institucionalizada. Mas institucionalizada. A lei prevê censura. Isso você não entendeu, mas enfim, continua, por favor. Não é que eu não entendi. A questão é... o Ursão, eu falei Ursão. Ah, tá, entendi. Lê a lei. Não, lê a lei. Lê a lei. Eu já acabei de ler. Sim, mas pensa, existe uma outra lei... Vamos lá, Monark, por existe favor. uma outra lei chamada Constituição. Sim. E essa é a lei suprema do Brasil. É a lei que importa de verdade. Nenhuma outra lei
pode, em teoria, ir contra o que está escrito na Constituição. A lei, como você explicou ali, do Supremo Tribunal Eleitoral, ela vai contra a Constituição. Porque está vedada a censura de todas as formas. Então, mesmo que esteja previsto na lei da eleitoral que o Tribunal Supremo Eleitoral possa fazer uma censura, isso é inconstitucional. Só que qual que é o problema? Quem deveria ser o guardião da Constituição, que é o Supremo, ele age à revalia da Constituição. Ele ignora a Constituição. Ele dá decisões que favorecem ao grupo político que eles fazem parte, em detrimento da Constituição e sem se importar com a liberdade e o direito das pessoas. Sim. É isso que está acontecendo. Sim. Então, se a gente quisesse justificar falando isso que está na lei, a lei é inconstitucional. Sim. O que está acontecendo no Brasil é um absurdo. Você tem um ministro do Supremo que não respeita a Constituição. Isso aí é muito preocupante, porque quando o ministro do Supremo escolhe ignorar a Constituição, a quem você recorre? Sim. Com quem você reclama? Com ninguém. Não tem como. Bravo, mano. E que principalmente deveria ser revisto isso. Com certeza. Né? Porque a gente tem uma lei extremamente capenga, que foi elaborada e revista em 1980, e na década de 80 e nunca mais teve alteração. Nunca mais teve uma revisão. A única coisa que evoluiu, talvez, no Brasil de 20 anos para cá foi a internet e rede social. Foi a única coisa que cresceu. Porque cadê a Constituição? Né? Eu sou super a favor dessa revisão constituinte. Eu acho que não dá, porque simplesmente você fica navegando, você dá brecha para justamente estar acontecendo o que está acontecendo no TSE. Qual que é o ponto, Paulinho? Não é isso que a lei diz, pô. Não é isso que a lei diz. A lei regula propaganda eleitoral. E estou falando aqui de propaganda eleitoral. Eu não vou chamar ninguém de energúmeno aqui hoje, pelo menos eu não pretendo. Porque mas, não assim, pode, o TSE não deixa. Por enquanto o TSE deixa, desde que não seja um ministro da corte. Mas assim, quando eu uso o adjetivo... Quando eu uso um adjetivo, eu não estou usando esse adjetivo como xingamento, simplesmente. Eu uso como descrição da realidade. A palavra energúmeno, a origem dela, tem a ver com uma pessoa sob possessão demoníaca. E daí você diz que a pessoa está desequilibrada, está com paixão, está com alguma obsessão, não consegue raciocinar direito. É isso que é uma pessoa, um sujeito energúmeno. E eu uso isso porque existe um fenômeno psicológico chamado possessão ideológica, que é descrito pelo Jordan Peterson, um PhD da Universidade de Toronto. Então, assim, o que é isso? É quando a pessoa ela já não raciocina mais quando ela fala. Ela que nariz de cera, fala longo, o cara fica tremendo. Ela simplesmente sai verbalizando uma série de bobagens. E aí o pensamento começa a ficar incoerente. Por quê? Porque não é mais a pessoa falando. Uma ideologia tomou conta dela e ela só consegue botar para fora esse tipo de coisa. Então, quando você tem uma ideologia antibolsonarista, você fica preso a esse tipo de coisa. Você está dentro de uma emissora censurada e começa a relativizar a censura, dizendo assim, não, nós temos regras eleitorais que cerceiam em parte o trabalho da imprensa. Aí o sujeito lê uma lei que versa sobre propaganda eleitoral. Ele fala, não, isso pode acontecer, o trabalho da imprensa pode ser censurado. Isso acontece dos dois lados. Eu pergunto, na sua emissora... Peraí, querido, eu deixei isso falar, agora deixa eu terminar. Eu falo assim, na sua emissora que você trabalha, qual foi a regra que você recebeu do TSE dizendo que você não pode fazer... você não pode chamar o Bolsonaro de pedófilo? Você não pode trazer informações sobre a fala do Bolsonaro que levem o eleitor a frases equivocadas? Canibalismo? Não. Inclusive no ar, ele defendeu todas essas coisas, abertamente. E não teve nenhuma ação proibindo ele de fazer isso. Então, o nível de dissonância cognitiva é tão grave, mas assim, tão severo, que a pessoa entra no estado onde ela vira, ela no mesmo comentário, no mesmo comentário ela diz assim, não, o comentário foi retirado do ar porque tinha indícios de que poderia usar informações que eu... Aí ele fala assim, mas eu acho estranho, porque tiraram o comentário do ar sem terem visto o documentário. Eu falo assim, você percebe que a sua segunda frase... Não está mais dando para entender agora. Não, mas é a questão da dissonância cognitiva. É muito confuso.
Você é muito peraí, confuso. eu tô falando, você vai ter o Eu seu não tô mais momento de entendendo, falar. eu queria já teve entender. 40 momentos Só que de falar. eu vou ter que responder Então, e você assim, precisa eu ser vou mais ignorar, claro. eu vou ignorar, Você é as muito, pessoas você é muito Vamos lá, confuso. turma, por favor. Você é muito confuso. Peraí, É um peraí. momento de dissonância cognitiva tão grave. O seu agora que a gente está observando. Eu tento chamar a atenção para a dissonância cognitiva no ar para o cara, para ele ver se ele aterrissa. O Brasil não está te entendendo, ele fica na própria emissora que está. Ô, Guga, ele deixou você falar. Peraí. Não, Guga, mas ele ele tá deixou falando, você peraí, falar. Peraí. Senão ninguém vai entender Relativo. nada. Vamos lá, Ele desliga precisa o de microfone segurança, do não. Guga aqui pra mim. Vai pra gente finalizar esse assunto, por favor. Não, eu acho surreal. Eu me sinto ofendido, assim, e tudo bem, ser ofendido faz parte da vida, mas não deixa de ser ofensivo para mim, dentro da própria emissora. Quem está sofrendo censura, o sujeito normalizar essa censura. Olha, são aspas dele, eu anotei. Nós temos regras que cerceiam, em parte, o trabalho da imprensa. Isso pode acontecer. Eu só quero fazer uma analogia com isso, com uma fala louca, mas assim, de internar, sair numa camisa de força, da Carmen Lúcia. Onde ela fala o seguinte: não, eu vou censurar, mas vejam bem, essa censura aqui, a gente tem que ver se isso é censura. Porque se for censura, eu vou acabar. Aí o Brasil não permite censura, tá, gente? Só pode na eleição. Só na campanha Só pode pode censura. A censura na eleição pode. A Na fala eleição, dela é Camisa esquizofrênica, de né? força. completamente. Opa. Do negócio. Muito bem. Turma, Não, deixa eu minha passar a bola. Calma aí, Guguinha. Não, você já falou. Respirem, Não, respirem. eu fui São 11 horas e 18 minutos. Pode desligar que o Paulinho Censura vai começar a agir.